Olá, está começando aqui mais um Ponto de Vista, você sempre com a gente neste horário da 1h30 da tarde, horário do almoço, programa ao vivo com personalidades da cidade e do país e sempre o debate aprofundado sobre os temas que fazem a pauta aqui da nossa região metropolitana e assuntos diversos, né, de interesse nacional também. A reprise também de segunda a sexta, sempre aqui na Santa Cecília TV, para você acompanhar, conferir com a gente também a partir das 8 da noite, não é? Nessa edição um tema um pouco diferente, não é? Um tema bastante interessante. Todo mundo se lembra, quem não se lembra vai se lembrar agora, não é? Do acidente aéreo que aconteceu em 2006, não é? Quando um avião da Gol acabou se chocando com um jato Legacy, não é? Os dois pilotos norte-americanos espatifaram a asa, se não me engano, à esquerda, né, do avião da Gol. E o avião, então, perdeu completamente o controle, o rumo e foi ao chão, caiu, né? Deixando quase 200 pessoas que estavam a bordo mortas, né? Houve o resgate, enfim, depois toda aquela história envolvendo aí os dois pilotos que acabaram tendo que responder aqui um questionamento junto à polícia brasileira, depois acabaram liberados, foram para os Estados Unidos, responderam o processo por lá mesmo, enfim, eu sinceramente nem sei o que é feito dessas duas figuras. Eles num jatinho Legacy saíram inteiros e o avião Gol acabou se espatifando ao chão. A Maria Tereza Querçu, escritora, não é? Professora, jornalista, publicitária também, está com a gente, ela que é autora do livro Ninguém Ficou para Trás, que trata, né, do resgate das vítimas do voo 1907 da Gol. Prazer recebê-la. Tudo bem, Maria Tereza? Tudo bom. Obrigada. Lá na ponta, o piloto José de Souza Júnior, né, que também tem uma série de experiências interessantes, importantes sobre esse voo, relatos importantes para a gente aqui nessa edição. Prazer recebê-lo. Tudo bem? Tudo bem. E aqui com prazer também, recebendo de volta o José Pascoal Vaz, que é professor, economista. Você deve estar perguntando, o programa vai ser um debate sobre a economia do país, enfim, não é? Sobre reformas, qualquer coisa, não é nada disso. O Pascoal é um apaixonado por aviação e tem o brevet também, né? Tudo bem, Pascoal? Tudo bem, Edgar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marco. Boa tarde aos telespectadores. Eu tenho o brevet, eu tenho 120 mil horas de voo. Ele sabe o que significa isso. Eu tenho 120 horas de voo. 120. Não? Viu, José? 120 horas? 120 horas, 120 mas é com um horas. orgulho enorme. Eu me brevetei com 56 anos de idade. Né? Fui resgatar um sonho de moleque, mas de molequinho mesmo, desde pequenininho. E isso foi fantástico. Depois fiquei muito doente, enfim, e aí perdi a carteira de saúde. E para recuperar, enfim. Mas de vez em quando eu vou lá fazer um voo com o instrutor e brinco um pouco lá em cima, né, com o instrutor do lado e tal. Você paixão, assim, pura paixão, que eu recomendo a todo mundo realizar suas paixões, né, e ir em busca delas. Verdade. Marco Santana, lá na ponta, atento às redes sociais, a sua participação nas nossas transmissões aqui do Ponto de Vista. Tudo bem aí, né, Santana? Tudo bem, um programa que promete ser muito interessante hoje. Quando a gente fala de acidente aéreo, na verdade não é a palavra acidente não é muito bem designada, porque na verdade quando acontece esse tipo de ocorrência, principalmente quando vitima muitas pessoas, acontece uma sucessão de erros, né? E não é um fenômeno da natureza que faz uma aeronave cair. Então acho que o programa de hoje vai ser muito interessante para a gente falar um pouco sobre esse assunto. E até para a gente saber como é que anda a situação da segurança nas nossas linhas aéreas no Brasil, né? Quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou e-mail, contato@pontodevista.tv.br. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Muito bem, boa noite para você que está na reprise também a partir das 8, acompanhando essa edição especial aqui, um pouco diferente do nosso Ponto de Vista. A Maria Tereza, jornalista, eu disse, né, escritora iniciante, está aqui no currículo dela, né, e pós-graduada em marketing da ESPN. Né? O que levou você a se interessar assim, tanto por esse tema
e chegar a escrever um livro, né, sobre esse acidente, ou esse resgate do acidente. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, poder contar um pouco dessa história. Realmente uma grande tragédia, né? Foi o segundo maior acidente aéreo no Brasil. E por que eu tive essa motivação de escrever o livro? Na verdade, o meu irmão foi a pessoa que comandou a operação de resgate do voo 1907. Ele, na época, era do CENIPA, que é o órgão de investigação, e ele foi designado para ser o comandante da operação, para resgatar, para primeiro fazer a busca, né, do avião, naquele momento perdido, né, não se sabia ainda, e depois constatou-se que não havia nenhum sobrevivente, foram 154 vítimas na floresta amazônica e teria que resgatar, né, um direito internacional humanitário, né, de resgatar todas essas vítimas, e ele foi o comandante da operação. Então era uma história que estava muito próxima de mim, né, porque é o meu irmão, e eu, como jornalista, na época, queria muito falar sobre isso. Depois do impacto da tragédia toda, ficou uma história a ser contada, né, que foi a história de como as equipes, principalmente o pessoal da aeronáutica, conseguiram resgatar, numa situação tão adversa, tão complicada, resgatar essas vítimas todas em plena floresta amazônica. Então, essa história estava muito próxima de mim, por ser ele, né, a pessoa que poderia contar a história tão viva. E, na época, eu tive muita vontade de fazer um filme, fazer um documentário. E o tempo passou e eu não consegui fazer. E depois, agora, em 2015, né, próximo de completar 10 anos do acidente, ele me disse: você não vai fazer nada sobre isso? Você não vai usar esse material todo? Ele estava com um material muito grande em mãos. Ele me entregou o material. Eu falei: bem, eu vou pensar sobre isso, né? E entrei novamente na história e avaliei e pensei: bem, dá para escrever um livro. E aí eu comecei, fiz um cronograma, eu tinha um tempo, né, para fazer. Entrevistei várias pessoas da operação, foram muitas pessoas envolvidas, não só o pessoal da aeronáutica, mas também o Exército, o IML de Brasília, o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, muitas entidades, né, o pessoal da investigação, entidades internacionais, muitas pessoas envolvidas no processo todo. Então, eu comecei um esquema de entrevistas, de levantamento de informações e resultou no livro que eu... vítimas. Esse período compreendeu 54 dias, que começou, né, no dia do acidente, que foi o dia 29 de setembro de 2006, e terminou com a identificação da última vítima no dia 21 de novembro de 2006. Então, foram 54 dias de operação dentro da selva amazônica, numa situação bastante difícil, uma logística que o Souza, né, que a gente chama de Souzão, nosso amigo Souza, participou ativamente da operação. Ele vai poder falar um pouquinho sobre isso, mas uma logística de guerra, né, uma operação de guerra, numa situação muito adversa, com todos os perigos, com todas as circunstâncias de uma floresta amazônica e a situação em que se encontravam, né, essa aeronave, né, totalmente despedaçada, os corpos espalhados numa área muito grande, e as equipes tendo que entrar naquela selva, naquela mata e resgatar corpos distribuídos numa área muito grande, né? Toda a logística, toda a dificuldade. Então, isso está relatado no livro em forma de diário, né? Começa no dia do acidente, eu vou relatando dia a dia o que essas equipes estavam fazendo lá. E o livro eu consegui de uma forma... tive muito apoio no levantamento dessas informações, entrevistei parentes das vítimas, o pessoal ajudou muito. E depois de tantos anos, né, do acidente, quando eu comecei a conversar com essas pessoas, é uma emoção muito grande, porque todo mundo lembrava, todo mundo chorava, todo mundo, depois de muitos anos, a coisa tão presente, tão ainda vibrante, forte, né? A dor, a tristeza, as condições em que o acidente aconteceu. E eu consegui relatar no livro, que para mim foi o desafio maior, que foi falar exatamente da operação, do trabalho dessas equipes, né? Que foi um trabalho extremamente profissional, mas que envolveu também a questão do sentimento, né? As pessoas ficaram lá 54 dias, a maioria deles permaneceu lá 54 dias, e envolvido numa atmosfera de morte, né? Que é uma coisa muito triste, com aquelas condições todas tão adversas da floresta amazônica, para fazer um ato que era resgatar corpos, né? Não havia sobreviventes. Então, é uma situação... E envolveu também toda a população daquela região.
Então, tem não só a tragédia em si, mas tem também relatos de coisas que aconteceram em paralelo à operação de resgate, que foram situações assim muito interessantes, né, que estão descritas no livro. O nascimento de uma criança da região, uma mãe que foi deixada próximo da onde estavam onde fica a base aérea de Cachimbo, né, que é uma base aérea da Força Aérea, onde o pessoal estava localizado. Uma menina foi deixada parou lá na porta, ela estava em trabalho de parto, e um parto difícil de acontecer. E aí o pessoal da Força Aérea não teve dúvida, colocou ela no avião para levar até Cuiabá, para ela fazer o parto lá. Não deu tempo. A criança nasceu dentro do avião e depois essa mãe batizou a criança com o nome de Fábio, em homenagem à FAB, né, a Força Aérea Brasileira. Então, aconteceram muitas situações. Um profissional da aeronáutica alérgico a picadas de abelha. O grande desafio das equipes foi trabalhar dentro de um ambiente cheio de abelhas, né? O grande inimigo das equipes foram as abelhas. E uma pessoa foi picada, ele teve um choque anafilático em plena selva, ele foi socorrido, felizmente sobreviveu. Então, foi uma situação assim bem complicada. Então, tem vários relatos, né? Tanto da parte bastante emocionante, bastante triste, mas tem também relatos das questões que aconteceram durante o período do resgate, que também tem uma parte bem otimista, bem humanitária, né? As equipes do ML, todo o trabalho que eles tiveram de identificação das vítimas, dos corpos, os corpos bastante danificados, né? E todo um trabalho. Uma única mulher que participou da operação, uma operação que passaram mais de 800 pessoas, uma única mulher que participou da operação, uma médica do ML de Brasília, a atuação que ela teve, o papel dela, ela foi responsável por identificar praticamente 90% das vítimas. Então, assim, o livro ele é recheado, né, de histórias bastante tristes, bastante penosas, mas também tem um lado que te dá um alívio, né, porque conta também uma parte mais da emoção. Então, acho assim, eu consegui, que o meu grande desafio foi mostrar de uma forma o que foi esse trabalho, né, o reconhecimento do trabalho de todas as pessoas que estiveram lá. É uma coisa muito difícil, muito dura, sem dúvida alguma, né? Tenente Coronel, o aviador José de Souza Júnior está com a gente aqui, esteve nessa busca, né, no resgate dessas vítimas, né? Estive, sim. Logisticamente, como Maria Tereza citou, foi praticamente um pesadelo que se avolumava dia a dia, porque nós vamos com a expectativa de encontrar sobreviventes e, de repente, caiu aquela bomba, né? A gente cai na real, não há sobreviventes. Mas nós temos a obrigação, né, por tratados e moralmente falando, de entregar as vítimas aos familiares. E a gente não fazia ideia da dimensão que é você realmente perder um ente querido e ter um ente querido para você prantear, né? Para dizer, ok, foi encerrado o ciclo, né? Nós temos algumas imagens colhidas aí pelo Marcos Santana, não é? De alguns vídeos, aí, umas matérias foram produzidas, né? Primeiramente, a gente vai ver agora uma simulação, faz parte de um documentário feito pelo Discovery Channel, uma simulação de como ocorreu o acidente em plena selva amazônica. Coronel, pode explicar aí o que está acontecendo nesse momento? Claro. Isso aí, um dos pilotos... Isso é uma simulação, né? Vou deixar repetir uma simulação, não é exatamente o que aconteceu, mas aí um dos pilotos retorna à cabine depois de ter ficado 16 minutos ausente dela, estava no toalete. Aí chama de pista radar, onde pegamos o momento da colisão, no município de Peixoto de Azevedo. Aí já está em queda? Esses giros estão em queda porque ele perdeu 7 metros da asa esquerda e fez 11 voltas. E aí a asa se espatifando? Na verdade, toda a aeronave, eu poderia dizer que se espatifou no ar. Ela sofreu tamanho esforço aerodinâmico, em velocidades quase supersônicas, que ela se desintegrou no ar, né, totalmente. E todos os passageiros a bordo foram projetados no ar. Nenhum passageiro ficou agregado a nenhuma estrutura da aeronave, exceto, obviamente, os 2 pilotos que ficaram na seção da cabine, que foi posteriormente recuperada. Quer dizer, então, naquele espaço enorme da selva, pode se chamar de selva amazônica, né? Uhum. Você tinha corpos a 100 quilômetros de distância, podia ser? Na verdade, por nossa sorte, né, pode-se dizer assim, após a primeira colisão, como se mostra ali,
a aeronave já assumiu uma atitude de nariz para baixo, né? Isso, de certa forma, quando a aeronave se desintegrou em torno de 8.000 pés, isso permitiu que os corpos ficassem espalhados numa área como se fosse uma fatia de pizza, assim, de 500 por 500 metros, né? Então, se encerrou ali. Pode parecer pouco, né, andando aqui pela Ana Costa, mas colocando isso num cenário de selva amazônica e mais ainda afastado, porque não bastou ter a base aérea de Cachimbo. A base aérea de Cachimbo distava ali uns 260 quilômetros do local do acidente. Então, nós tínhamos que fazer todo um trem logístico da base aérea de Cachimbo até uma fazenda que não prestou apoio, a Fazenda Jarinã. Da Fazenda Jarinã, tudo ia de helicóptero até o local do acidente. Para vocês terem uma ideia... Por onde começa esse tipo de operação, esse tipo de busca? Pelo local onde... Bom, na véspera, né? Na véspera tivemos o contato radar. Embica. Exato. O contato radar nós tínhamos, né? Então, pelo SINDAC, né, o Centro Integrado de Defesa Aérea de Brasília, nos falou que o provável ponto de colisão foi aqui, né? Foi pego pelo radar. E nisso você faz o que chama de padrão de busca, né? Você cria um centro de coordenação de busca. Esse centro de coordenação de busca aloca várias aeronaves da Força Aérea e diz para cada piloto, ok, agora você vai cumprir determinado perfil de busca, né? Tem vários tipos de perfil, dependendo da trajetória que ela assume. O acidente foi no fim da tarde do dia 29, no início da tarde do dia seguinte foi quando ela foi avistada. E nós colocamos todos os meios, todos os sensores possíveis e imagináveis, até aeronaves de guerra eletrônica, originalmente alocados para a guerra eletrônica, participaram por sensores infravermelhos, radares de varredura lateral no terreno, na selva, né? Não só o avistamento também, né? E por conta de retornos de infravermelho, né? E mais retornos de fumaça, era época de queimada, né? Nem toda a fumaça, né? Foi possível encontrar aquele campo principal de destroços que todo mundo viu, que eram as asas, né? Viradas de dorso, né? Para cima. A partir daí que se começa, ok, a distância é essa, precisamos de um ponto de apoio, encontramos uma fazenda. Mas para vocês terem uma ideia, essa fazenda que nos serviu de ponto de apoio, como eu já tinha dito anteriormente, está no livro da Maria Tereza, é como se você decolasse do aeroporto de Congonhas e a aeronave caiu na rodoviária aqui de Santos. Literalmente essa distância. Distância enorme. Tudo isso tinha que ser vencido de helicóptero. Não houve expedição terrestre, expedição marítima, coisa que o valha. Tudo entrou e tudo saiu nessa pequena distância, sendo transportado ou dentro ou levado, pendurado nos helicópteros. Perfeito. Agora fica sempre aquela curiosidade, né? Nesse tipo de acidente sempre se discute muito quem é o responsável, de quem foi o erro, o piloto falhou, do legacy que errou, enfim, né, Pascoal? A gente escutou uma série de teorias a respeito... A gente leu muito a respeito disso, né? E eu até hoje, porque depois os relatórios vão saindo ao longo do tempo, e você vai perdendo a noção da exata das coisas. Mas uma coisa que eu gostaria de saber... claro, né, o piloto do Legacy jamais iria fazer de propósito, né? Ele não é nenhum louco, tá certo, para fazer um negócio desse. Agora, o que levou? Porque eu lembro que à época se disse que ele havia desligado lá alguma coisa na comunicação, né? E que isso aí teria causado, se ele não tivesse desligado, ele teria percebido... Enfim, e são velocidades, quer dizer, eles não estavam em paralelo, né? Eles estavam indo um de encontro ao outro. Quer dizer, imagina, sei lá, um com 600 km por hora, o outro com 700, 800, dá 1.000 e tantos quilômetros de aproximação, o que é uma coisa incrível, né? Então, a falta houve falta realmente, houve algum... Porque eles não foram punidos, parece que eles continuam voando, inclusive, Pascoal, né? Eles foram processados pelo Ministério Público Federal. Em 2016, eles foram condenados, né, os pilotos Jean Paladino e Jean Lapore. Mas eles, como eles estavam nos Estados Unidos, eles acabaram não cumprindo pena. A Procuradoria-Geral da República
encaminhou o ofício à Justiça Federal Americana para que eles fossem punidos lá, mas a última notícia que se tem é que eles até hoje não foram vendidos. E o Legacy envolvido no acidente, ele ficou durante 3 anos em solo brasileiro, retido. Depois os advogados da companhia conseguiram, entre aspas, resgatar essa aeronave. Depois ela foi vendida para uma empresa aérea mexicana, mudou de nome e está em operação até hoje. A gente vai E por eles rápido continuam pilotando, não? Isso eu não sei. Essa informação acho que eu não tenho. Vamos por rápido intervalo. Na volta, então, a gente coloca em discussão, em debate, essa questão levantada pelo Pascoal também, né? E aprofunda um pouco mais aqui o livro produzido aqui, escrito pela Maria Tereza. Em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Programa O Guru, com Robério Jogum. Entrevistas, curiosidades, eventos, personalidades. Todos os sábados, 8 da noite, na Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada. É só sintonizar sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com um antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico. 3202-7179. É importante saber que o sinal analógico de todas as emissoras da região vai sair do ar em novembro deste ano. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV aberta em alta definição. Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade, sem pagar nada para assistir. Tudo bem, voltamos, sequência aqui do nosso ponto de vista, falando sobre Ninguém Ficou para Trás, livro aqui da escritora jornalista Maria Tereza Querçu, que está conosco. Esse livro já foi lançado em vários locais do país, será lançado ainda hoje à noite, aqui a partir das 18h30, na Pinacoteca Benedito Calixto. Haverá uma palestra com a Maria Tereza e com o José também, né? José de Souza Júnior também participará dessa palestra, né? O tenente-coronel que está conosco e participou em loco, né, dessas buscas dos corpos do voo 1907 da Gol, né, naquele choque, naquele acidente aéreo com o Legacy, pilotado por 2 pilotos americanos, né? E a entrada é franca, não é, Maria Tereza? Entrada franca. Entrada franca, primeira palestra, depois o lançamento do livro, tem lá um coquetelzinho lá, pessoal, não? Todo mundo convidado, né? Hoje à noite, a partir das 19 horas, na Pinacoteca, e vamos falar um pouquinho, né, sobre o acidente e fazer o lançamento do livro. Perfeito. O Pascoal tinha levantado, né, uma questão que nós acompanhamos muito os debates, né, mas como 99,9% das pessoas são completamente leigas em aviação, né? O Pascoal, por exemplo, tem o brevet, mas até hoje também não sabe, não entende exatamente o que aconteceu, né? E, afinal de contas, meu caro José de Souza Júnior, o que é que houve, né? Dá para definir lá, olha, o erro foi aqui, o erro foi ali, porque, na verdade, a imprensa, o Brasil inteiro massacrou os 2 pilotos americanos, o pessoal queria que eles fossem embora, tem que cumprir pena aqui e tal. Marcos Santana deixou bem claro a informação que eles foram processados aqui pelo Ministério Público, depois foram condenados, mas já estavam nos Estados Unidos, então eu não sei se eles estão pilotando ainda, enfim. O Legacy foi recuperado, está recuperado por uma empresa aérea mexicana, enfim. Bom, antes de mais nada, a palavra oficial do Comando da Aeronáutica a respeito desse acidente já foi liberada ao público, é de acesso público. Basta entrar no site do CENIPA, né? E com um modo de busca simples você consegue puxar o relatório final.
O relatório final, pela nossa filosofia de investigação de acidente, eu entrei nessa missão como investigador. A única intenção é prevenir novos acidentes. Sim. Paralelo ao trabalho que nós fizemos, ocorreu também um processo penal pela Justiça do Estado do Mato Grosso. Não necessariamente caminham em paralelo e não necessariamente se chegam às mesmas conclusões. O que eu posso dizer da parte do Comando da Aeronáutica, que é a palavra oficial, dos fatores contribuintes, que não teve uma coisa só, de um lado tivemos um planejamento de voo deficiente, que não levou os 2 ocupantes do Legacy a tentar que o voo deles de São José dos Campos para Manaus teria que cumprir 3 níveis de voos distintos. E de parte também do Brasil, do controle de tráfego aéreo, se estabeleceu que a autorização de voo dada pelos nossos órgãos de controle de tráfego aéreo a essa aeronave que decolava de São José para Manaus veio de forma incorreta e incompleta, o que poderia ter levado esses pilotos a interpretar a sua autorização de seguir para Manaus, que seriam 3 níveis de voo distintos, eles foram num só. E a partir 3 altitudes, 3 na verdade, altitudes, né? Desculpe ter falado em nível, né? 3 altitudes distintas. Eles foram numa só, a 37 mil pés. A partir de Brasília, 37 mil pés é um nível de contramão, vamos dizer assim, é um nível que não pode ser voado, né? Mas houve algum erro de processamento de informações em que essa aeronave não foi devidamente notificada que ela estava voando no nível de voo errado. E os pilotos da aeronave, por sua vez, né, assumiram que aquele era um nível autorizado. Mais à frente, nós perdemos o transponder da aeronave, para piorar a situação. A aeronave ela possui o transponder. Basicamente, um transponder é algo para chamar a atenção no radar. O radar varre a aeronave e o transponder diz: estou aqui, sou eu, estou voando em tal altura, em tal rumo, né? Misteriosamente, o transponder do Legacy, ele se desligou. Veio a se ligar, né, curiosamente, um pouco depois da colisão. Foram feitos testes intensos e com esse transponder ligado, ele é necessário para que o sistema de prevenção de colisão entre aeronaves funcione, que nós chamamos de TCAS, né? Você tem uma apresentação gráfica dos tráfegos que ameaçam o seu tráfego, inclusive com a possibilidade desse equipamento de dizer exatamente o que fazer se um tráfego se aproxima. É um sistema por algoritmo, né? Ele pressente, né, uma convergência de trajetórias. Mas, para esse equipamento funcionar a contento, né, ele é baseado no transponder. Os 2 transponders têm que estar operando. E, para azar, o transponder do Legacy, de repente, deixou de operar. A probabilidade, né, é que eles tenham desligado, não intencionalmente, involuntariamente, esse transponder, enquanto se ambientavam nessa aeronave, que era nova para eles, uma aeronave executiva, né, de alto porte, enquanto se ambientava, enquanto naquele mesmo equipamento acessava uma página referente a um sistema que eles estavam conferindo. Nós temos as gravações, obviamente, da cabine de voo, né? Tudo isso não passa de suposição, até porque eles também foram questionados por nossa comissão, né? Eles estavam lá nos Estados Unidos, mas tudo leva a crer que esse equipamento transponder que deveria estar ligado, e com ele ligado, haveria uma possibilidade desses tráfegos se evitarem, mesmo um deles estando voando na altitude errada, que não foi percebido pelo nosso sistema de controle de tráfego aéreo a tempo, poderia evitar. Mas, para piorar, ele estava desligado porque involuntariamente apertou um botão que desligaria, mas que esse mesmo botão dá acesso a outra coisa, como se fosse o nosso telefone, um iPhone desses, né? Onde uma tecla tem várias funções. Mas agora, tudo na probabilidade. Inacreditável, José de Souza, que num equipamento tão sofisticado, tá certo, você possa se enganar e apertar sem querer, porque eu lembro que no bueirozinho que eu voava, tá certo, é um avião argentino antigo, né, um avião... Tinha lá algumas coisas que, se você fosse tentar fazer, você batia o dedo ali e não conseguia, tal. Como é que um equipamento desse
né? Permite que alguém, sem querer, vai lá e aperte. Sua questão é interessante porque a aviação precisa de automação, porque o tráfego aéreo cresce. Nós precisamos colocar mais aeronaves no espaço aéreo cada vez mais restrito. A aviação é muito segura. Muita aeronave para pouco céu, é isso? Exatamente. A aviação é extremamente segura, mas você tem que ter o homem, a interface do homem com a tecnologia. Não adianta eu lhe dar um iPhone de última geração, né, se a gente vai ficar olhando para aquilo ali como se viesse do nada. O que ocorre, foi boa a sua questão, eu também voei muito avião de reloginho, né, como a gente chama, né, esses aviões cheios de tela. O transponder era um equipamento à parte. Você ligava um transponder com um botão, como se fosse um botão de fogão de cozinha, né? E você sabia se ele estava ligado ou não. Mas, às vezes, na aviação, para você economizar espaço, você pode colocar várias funcionalidades, dentre essas a do transponder, numa única tela, né? Então, fica aquele monte de informações ali, né? E você tem que cuidar com padronização, e a aviação é muito padronizada. Vamos lembrar que esse voo não era um voo regular da parte do Legacy, era uma aeronave de táxi aéreo, aviação por demanda, que também tem sua padronização. Eles fizeram o curso nos Estados Unidos dessa aeronave, né, antes de virem para o Brasil recebê-la, mas mesmo assim é uma aeronave nova, e eles estavam se ambientando ainda, né, com o layout, vamos dizer assim, dessa aeronave, enquanto seguiam na sua rota para Manaus. E tudo pode acontecer, né? Agora, realmente é incrível, né? Justamente no dia que uma aeronave voando na contramão, pode-se dizer assim, ainda por cima o sistema que preveniria, né, essa colisão, provavelmente, né, não estava operando porque alguém inadvertidamente desligou o equipamento, mas nada foi intencional. É isso que eu quero dizer. Foi muito dito na época que desligaram o transponder para poder voar. Não, ela seguiu rigorosamente sua rota. Nesse momento o pessoal fala muita bobagem, enfim. Tem umas imagens aí, né, Santana? Isso é o Legacy na base da Serra do Cachimbo, onde ele ficou apreendido, né, para perícia. Os técnicos fizeram a vistoria para tentar chegar a uma conclusão que o comandante está nos explicando agora, né? Quantas pessoas podem voar num jatinho desses? Na versão de passageiros são 35 pessoas. 35? Mas nessa versão são até de 8 a 10 assentos. Você pode configurá-la na versão executiva. O acidente, o choque entre o Legacy e o avião da Gol só pôde ser comprovado por conta da caixa preta, é isso? Na verdade, foi fácil de se saber, né, pelos danos, né, que o Boeing também causou ao Legacy, né? Sim. Foi uma coisa de mão dupla. Ao mesmo tempo que a winglet, que é aquela parte que vergada para cima da asa do Legacy, seccionou a asa do Boeing por baixo, né? A asa do Boeing, por sua vez, acertou a cauda do Legacy. Por muito pouco, mas muito pouco mesmo, eu diria até a questão de centímetros, né? Esse Legacy também não perde o controle e se acidenta. E vai para a terra também, né? Cai por terra, como aconteceu lamentavelmente com o voo 1907 porque a cauda, o coronel pode explicar melhor isso, a cauda do ponto de vista da dirigibilidade do avião, é a parte mais importante. Sim. Né? Tanto para estabilizar na parte longitudinal, como também lateral. Não foi fácil para eles pousar aquele Legacy, né? Ele teve certos efeitos, né, aerodinâmicos. Eles pousaram onde? Na base aérea de Cachimbo. Eles colocaram lá o aeroporto mais próximo e conseguiram. Lutaram ali por uns 20, 25 minutos antes de conseguirem pousar. Mas, infelizmente, para o Boeing, você perder 7 metros, seccionar 7 metros de sua própria asa, isso cria um desbalanceamento, porque a asa cria sustentação. A asa boa, pode-se dizer assim, cria muito mais sustentação que a asa que não está boa. Isso imediatamente faz um movimento de rolamento, que a gente chama, que não foi possível aos pilotos do Boeing sobrepujar, até porque a própria parte seccionada era um dos ailerons, né, que auxilia justamente na parte de rolamento. Então, era uma condição realmente impossível de se controlar ali, apesar de todos os esforços da tripulação do Boeing. Muito bem. Maria Tereza, o livro começa, Ninguém Ficou para Trás, é o livro de autoria dela, em cima das buscas, não propriamente do acidente. Claro que as buscas se deram por conta do acidente, a consequência, evidentemente, né? Mas
ela trata no livro, a gente já falou bastante no primeiro bloco, sobre toda a operação de resgate das vítimas, 154 vítimas fatais, todas foram resgatadas e devolvidas, claro, sem vida, aos seus familiares, né? Agora, a gente, sem querer antecipar, né, para quem vai à sua palestra hoje à noite lá na Pinacoteca, quem vai comprar o livro, enfim, as etapas que você segue, quais são? Do Você livro? começa no livro por onde e vai seguindo em que caminho? O primeiro capítulo é exatamente a contextualização do acidente. Né? Como o Souza falou, como que aconteceu, em que condições aconteceu. Tudo isso eu busquei nos próprios relatórios do CENIPA, né, que é o órgão responsável, e pelos relatos todos que foram publicados na época da mídia. Então, o primeiro capítulo, que se chama Uma Sucessão de Erros, né, porque realmente, como ele já disse, não foi só a culpa dos pilotos, né? Houve realmente uma sucessão de erros. Então, a gente contextualiza o acidente e depois começa, no primeiro dia, quando, na sequência do acidente, as equipes da aeronáutica já começaram a entrar na área e já foi descoberto uma primeira parte da aeronave, e ali começou realmente toda a operação de busca. E aí, a cada capítulo, a cada dia, é para mostrar, né, como as equipes conseguiram resgatar essas vítimas. Perfeito. E aí, na sequência, você entra propriamente dito na questão do resgate, né? Da identificação, um trabalho bem minucioso, bem trabalhoso do ML de Brasília, no reconhecimento das vítimas, o transporte, né, dentro da selva, como isso foi feito, toda a logística que a aeronáutica usou para transportar, abriram-se clareiras no meio da selva, e isso foi sendo transportado em carga, que a gente chama carga externa, né, Souza, que o helicóptero vem, levanta aqueles sacos mortuários. Existiu uma base dentro da selva, que é uma fazenda que foi disponibilizada na época, uma fazenda próxima aonde foram encontradas as primeiras peças, né, as primeiras partes da aeronave. Essa fazenda, a Fazenda Jarinã, numa distância bastante razoável entre a base aérea de Cachimbo, a fazenda e onde estavam os destroços, né? Então, foram abrindo-se clareiras na selva e os corpos foram sendo transportados para a Fazenda Jarinã. Dentro da Fazenda Jarinã havia um pequeno IML montado, né, em condições bem precárias, onde foram identificados, a primeira identificação das vítimas. Depois esses corpos eram transportados até Cachimbo, e em Cachimbo transportado para o IML de Brasília. Então, foram assim várias etapas e há uma descrição detalhada, né, desse trabalho, e a cada capítulo o que aconteceu naquele dia. Então, toda essa parte cronológica, vamos dizer assim, eu busquei dentro da própria aeronáutica, eles tinham isso muito bem documentado, e vamos relatando a cada página todo esse trabalho muito focado, né? O livro é focado na operação de resgate, na identificação, na busca claro. E na identificação das vítimas e a entrega dessas vítimas aos seus familiares. Eu entrevistei também as famílias, né? Principalmente a família da última vítima, porque, na verdade... Temos uma vítima de Santos também, né? Eu estou aqui em Santos hoje, eu queria ressaltar isso, né? Porque a convite... Jussara, foi isso? A convite da Associação dos Amigos da Base Aérea de Santos e várias entidades aqui envolvidas, principalmente o Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Federal, dos auditores da Receita Federal. Por quê? Porque haviam duas pessoas, duas trabalhadoras da Receita Federal que estavam no voo, né? Que, evidentemente, são vítimas, e estamos aqui hoje também fazendo uma homenagem a essas vítimas, a todas elas, e a convite dessas entidades que nós estamos aqui para lançar o livro. É Jussara, é isso, Elias? O Elias está com a gente aqui, o Elias Carneiro. Jussara Batalha, né? É uma moça também jovem, né? Uma jovem que acabou sendo vítima fatal também desse grave acidente. Continuam algumas imagens aí que você vê no meio da mata, né? Em relação a aeronave completamente destruída. E aí, como a Maria Tereza citou, aí os sacos mortuários, né? O helicóptero baixando ali para levantar, enfim, uma operação das mais complexas, mais difíceis, não seja só pelo fato de você ir lá resgatar cadáveres, né, num acidente desse, mas a própria dificuldade que a selva oferece. Santana, quer completar alguma coisa? Gostaria de fazer uma pergunta. Pode ser no bloco? Isso, claro. Em cima do break aqui.
A Antônia guarda a pergunta aqui alguns instantes, a gente coloca em discussão daqui a pouquinho na volta do ponto de vista. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Hoje, a gente tem muitas formas de se comunicar. Daí que é preciso você entender o seu interlocutor, saber qual é a forma preferida dele. A gente tem que ter essa percepção, porque de repente ele é um cara que gosta de leitura. Ele quer receber o relatório, ele gosta de ler e ele responde, etc. Ou ele gosta de um bom papo, é aquele que passa a mão no telefone e liga, daqueles que ainda ligam, ou que marcam uma reunião, que marcam um almoço, é aquele que resolve tudo numa conversa. Então, antes de você começar a se comunicar desbragadamente desta ou daquela forma, usando essa ou aquela ferramenta, você tem que entender qual é o perfil do seu interlocutor, seja ele colega, chefe, namorado, o que for. Essa e outras dicas você pode aprender nos nossos cursos à distância. Inscreva-se já! Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista, falando aqui, vou mostrar mais uma vez o livro, tá certo? Ninguém ficou para trás. Operação de busca e resgate do voo 1907 da Gol, que sofreu aquele impacto, aquele choque, né, com o Legacy e gerou as 154 vítimas fatais. Livro da Maria Tereza Kersul, escritora e jornalista também. Lançamento aqui em Santos, hoje à noite, 18h30. Lá na Pinacoteca Benedito Calixto, a entrada é franca, né, como já dissemos aqui, 19 horas a palestra deles, enfim, e depois o lançamento oficial do livro, e você pode comparecer, sem dúvida nenhuma, bastante interessante esse tema que nós estamos discutindo aqui. Marcos Santana tem uma pergunta, questionamento aí para os dois convidados. O comandante falou no bloco anterior que uma tragédia aérea nunca tem um motivo, uma razão única, é sempre uma sucessão de problemas e erros. E a função do CENIPA não é apurar os responsáveis penalmente, mas sim identificar quais foram as causas desse acidente para evitar que outras ocorrências dessa mesma natureza aconteçam no futuro. Então eu queria saber do senhor, esse acidente específico envolvendo o Gol e o Legacy, que tipo de ensinamento trouxe para a aviação, não só brasileira, mas como mundial também? O que mudou depois disso? Bom, E aproveitando, houve na história da aviação mundial algum outro acidente desse tipo, com duas aeronaves se chocando no espaço, no ar? Já. Já? Já. Mas normalmente uma colisão em voo se dá normalmente em áreas de aproximação, normalmente nas vizinhanças do aeroporto, enfim, né? Uma aeronave chegando, está decolando, duas pousando, duas decolando. É mais comum, é muito incomum uma colisão desse tipo acontecer. Essa filosofia do CENIPA, ela é muito interessante porque se eu sou um profissional que voa e eu sei que a minha colaboração não será usada, né, contra mim mesmo, né, ou contra a minha organização, eu me presto a colaborar.
Isso é um ponto muito importante. É uma filosofia difícil de se sustentar porque nós sabemos as demandas judiciais de hoje em dia, em que todos querem uma cabeça rolando. Mas, né, da parte de segurança de voo, de prevenção de acidentes, eu jamais vou conseguir prevenir um acidente se a pessoa que se envolveu não colaborar comigo. Se ela se fechar em copas, eu não vou conseguir tirar nada dali. Eu vou conseguir saber o que aconteceu. Mas eu não vou conseguir também evoluir a um ponto acima, que é o que a gente quer. Quer dizer, atenção, por meio de divulgação, olha, a partir de agora vamos fazer dessa forma, sugerimos isso, coisas que podemos às vezes até determinar, outras podemos sugerir, né? Então esse sistema tem funcionado, né? Porque a aviação é dinâmica. Você vê 2 aeronaves extremamente modernas na época. E como se colidiram? Você vê a automação. Hoje nós não operamos tanto por rádios com frequências transmitidas de terra, que chegam na aeronave e te dão uma orientação horizontal mais ou menos aproximada. Hoje nós temos o tal do GPS, né? E, por incrível que pareça, não tenho dúvida que essa colisão, né? 2 aeronaves voando no eixo de uma aerovia, o GPS é tão preciso, mas tão preciso, né? Que foi até possível que uma colidisse com outra em voo. Às vezes, esse tipo de lição, né, nos leva a repensar muitos processos, né, que obviamente são colocados na autoridade maior, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Essas recomendações de segurança, obviamente, seguiram também para os Estados Unidos e são públicas, né, para o mundo inteiro ter como, digamos assim, uma espécie de experiência para mexer o quê? Em programas de treinamento e supervisão. Um acidente, como você comentou, é uma série de dominóis que a gente chama, né? Se nós tirarmos um dominó no meio do processo, o outro dominó não cai. Basicamente é isso. Ou seja, isso se chama supervisão. Fazer uma coisa é muito fácil. Supervisionar e você criticar o que você faz o tempo todo para melhorar processos, né, que seria o mundo ideal, isso é difícil. Mas isso é obrigatório em aviação. Como o cenário muda, a infraestrutura muda, as aeronaves mudam, você tem que fazer algo, criticar esse algo para voltar para o início do loop, que a gente chama, e mudar comportamentos, né, ou procedimentos decorrentes disso daí. Basicamente, esse é o ciclo de investigação ideal e completo. Mais um questionamento aí, é isso? O Uriel Vilas Boas está acompanhando a gente e ele pergunta: com a tecnologia cada vez mais avançada, há a possibilidade de aviões serem dirigidos por controle remoto sem piloto? Até há, né? Perfeitamente. Não há nada que impeça hoje uma aeronave comercial decolar sem piloto. Tecnicamente, é possível fazer isso, ela cumprir sua trajetória vertical, horizontal, desviar de outros tráfegos, né, ser orientada para isso. Alguns sistemas até lidarem com emergência. Por mais que eu não goste disso, que eu sou piloto e adoro voar, mas a coisa está de uma maneira, né? Teoricamente é possível, eu só não sei se o passageiro vai se dispor a atravessar um Atlântico com uma aeronave sem ninguém na cabine de comando. Não vai ser fácil que as pessoas mudarem essa cultura, né? Entenderem que tem ali o automático, leva o avião como o piloto levaria, especialmente por causa da questão da emergência, né? Uma modificação de rota que possa ser necessária no momento, a turbulência acima do normal que possa acontecer, não é isso, Pascoal? Já imaginou você ali? Não tem ninguém lá na cabine. Tem um outro aspecto, né? Para mim, é sempre o aspecto romântico, né? Como eu gosto muito de avião, desde molequinho, tá? Eu já falei, eu me brevetei já coroa, né? Com 56 anos de idade. Então, eu não consigo imaginar, né? E tem muito piloto de linha aérea, piloto de Boeing, piloto, né? Que aos domingos vai voar em aeroclube. Voltar às raízes. Certo, né? É muito comum isso, voar naqueles aviãozinhos pequenininhos. O avião que eu voava, eu parei já há algum tempo, por questão de saúde. Mas, porque é aquela sensação de você dominar o ar, né? De você, enfim. Então, eu acho, tecnicamente, né, o coronel está dizendo, também a gente escuta falar mesmo, e você vê, você recebe diariamente aí pela internet imagens de aviões atravessando, né, nuvens e em cima de montanhas, tal, e de repente está dentro da pista, né? Quer dizer, é uma coisa incrível. Então, acho que é possível mesmo, o coronel está dizendo que é, né?
Mas, para mim, perde a graça. Também acho. Deixa de ser uma coisa romântica. Nós tivemos um acidente, não é? Há pouco tempo, acho que não completou um ano ainda, né? Não, novembro completa um ano, do acidente que envolveu a Chapecoense, o time da Chapecoense, né? Que ia a Medellín, né? Nacional de Medellín, não é isso? A Medellín disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Nacional, né? E aí também uma série de debates e de discussões, enfim, concluiu-se que o piloto que era um suicídio em potencial e arriscava até o último fio de cabelo com relação ao combustível, enfim, né? Que a aeronave não tinha o combustível necessário para chegar a Medellín, teria que fazer um pouso emergencial, não é isso? Um pouso técnico. Basicamente foi isso que se concluiu, não foi? Ainda não está concluído, não está concluído, né? Não está concluído. Não dá para se levantar muita coisa conclusiva agora, mas realmente se supõe que ela não tenha tido combustível suficiente para chegar. E, obviamente... O piloto era o dono O piloto era o dono, era uma operadora, um charter, né? Vamos dizer assim. Óbvio que na aviação comercial de hoje isso jamais aconteceria. Primeiro porque nossos planos de voo, eles são computados com base na autonomia que nós colocamos nele. Então, nós temos que ser capazes de ir da origem até o destino, do destino até a alternativa. Se não houver nada nessa alternativa como pousar, ainda conseguir orbitar em altura baixa, que consome bastante combustível, e ainda assim ainda tem um combustível no bolso. Quer dizer, hoje em dia no Brasil você faz um plano de voo baseado numa autonomia que não existe, o seu plano de voo não é nem aceito, né, para começo de conversa. E a aviação comercial nossa é muito profissional, né? Então é a aviação de primeiro mundo, né? Nossa infraestrutura ainda não é essas coisas, né? Mas com certeza o que está voando é de primeiro mundo e o treinamento é de primeiro mundo. Um piloto nosso de aviação comercial regular pode tranquilamente voar lá naqueles grandes mercados que estão estourando aí, no Oriente Médio, na China, Estados Unidos, o que for. Então, na parte técnica, né, não há o que falar. Existem essas operações que você tem que fiscalizar, um voo charter, um voo de táxi aéreo, né, que é a operação que eu exerço hoje em dia, que é um pouco diferente da aviação regular, né? Você pode dar margem a mais interpretações, mas os regulamentos são claros, né? Como se diz em futebol, né? A regra é clara, né? Então você não pode decolar, né? Você não pode decolar da origem ao destino sem combustível para alternar. Isso aí supõe-se, né? Eu não estou querendo fazer nenhuma afirmação. Não há uma aqui, conclusão que é muito exata. Qual o motivo daquela aeronave ter perdido o combustível? Pode ter até um problema técnico em voo, o combustível está indo embora, mas vamos esperar aí a finalização, né, do relatório final. Alguns anos atrás se falava muito de que os controladores de voo ganhavam muito mal, ganhavam pouco. Sim, verdade. E que alguns deles, inclusive, tinham outros tipos de trabalho. Uhum. O que eu achava incrível, porque você pega um avião com 300 passageiros, 400 passageiros, com pessoas com salários, às vezes, de 300, 400, 500 mil reais por mês, né? E não se preocupa, um avião desse custa 50 milhões de dólares, né? É muito dinheiro, né? E essas pessoas que estão voando lá dentro e que têm muito poder, não se apercebem de que aquele controlador que está lá embaixo, ele precisa trabalhar pouco, ele precisa ser bem treinado, ele não pode ter preocupação. Eu acho incrível isso, né? Essa falta de sensibilidade. Eu não sei como é que andam hoje os salários de controladores, mas se falava muito antes que eles ganhavam muito pouco, né? E que eram obrigados a ter um outro tipo de trabalho. O nosso sistema é um sistema híbrido, que nós chamamos de integrado, né? Ele é um sistema que é tocado hoje pelo Comando da Aeronáutica, e ele tem componentes civis e militares. É um sistema para um país das nossas possibilidades, é um sistema até muito bem montado, né? Eu utilizo, né, uma mão de obra, um funcionário público, no caso do Comando Aeronáutico, um controlador de voo, que normalmente é do grau de sargento ou suboficial. É
Eles são formados pelo Comando da Aeronáutica. Existem muitos controladores civis também. Então, é um sistema misto para atender demandas de defesa aérea, para a proteção de nossas fronteiras, utilizando os mesmos meios que a gente usaria para a aviação civil. Lá fora é um pouquinho diferente. Certas nações, os Estados Unidos, é um controle aéreo totalmente civil. Na Europa tem o controle aéreo europeu, né? Mas, assim, os nossos militares, né, o olerite dele é o olerite de um militar, né, naquela patente dele. Isso é uma limitação óbvia, né? Obviamente que ele ganha alguns adendos, né, dependendo do tipo de trabalho, mas ele cumpre, o que é interessante observar, ele cumpre a mesma legislação atinente a todos os controladores de voo, seja horas de trabalho por horas de folga, né? É óbvio que nessas horas de folga, se você tem um sistema de, suponhamos, não sei porque eu não sou do sistema, 24/36, suponhamos, né? É óbvio que você vai fazer bom uso dessas 36 horas de folga aí, né? Então, muita gente parte para um curso superior, advogado, engenheiro, médico, até dentistas, né, controladores de voo. Por enquanto, é um sistema que funciona bem, né? Vamos ver aí com o tráfego aéreo, se o tráfego aéreo se avolumar, que nós somos o eterno país deitado em berço esplêndido em termos de demanda de transporte aéreo, né? Nós somos assim, todo mundo gostaria de vir para cá, porque aqui sabe que se pode, né, crescer, né? Mas vamos ver se a infraestrutura acompanha e se o modelo atual ainda é adequado, né? Por enquanto, adequado, bastante adequado, porque, não sei se vocês lembram, no 11 de setembro, se revelou uma falha imensa no sistema de controle de tráfego aéreo, porque isso é separado, a defesa aérea separada do tráfego aéreo civil. Não havia uma interface, essa interface fez com que eles fossem pegos de calças na mão. Nenhum caça decolou para interceptar aquelas aeronaves. E o único que conseguiu decolar... em rota equivocada. E o único que conseguiu decolar estava sem munição. E o piloto até pensou em jogar a aeronave dele, né, de caça. Para você ver, então, sistemas separados, uma situação crítica que demanda uma resposta de tempo imediata. Um sistema não conversava com o outro e, né, não digo que fosse possível ser evitado, porque até então era uma coisa impensada. Mas eles ficaram assistindo. Foi outro para o Harbor, vamos dizer assim. Diga, Santana, alguma coisa a mais? Seria interessante, mas acho que vou ficar para outro programa, que aqui tivemos um acidente aéreo, sempre causou muita comoção. E tivemos um acidente aéreo aqui em Santos, que causou uma comoção nacional, repercussão nacional, que vitimou o Eduardo Campos, então candidato a presidente da República. O tempo estava muito ruim, mas parece que o que foi determinante é que o piloto sofreu uma desorientação espacial. Então, parece que ele imaginou que seria o céu, foi o solo e acabou colidindo com o terreno. Eu queria que o senhor comentasse rapidamente sobre esse acidente, se é possível. A gente tem um minutinho aí. Já está concluído o laudo sobre o relatório sobre esse acidente? Está concluído. Está concluído. E a conclusão qual é? Foi divulgado esse ano. Infelizmente, eu não tenho informação suficiente para passar, eu mesmo me debrucei em cima dele. Eu posso falar sobre a desorientação espacial com certa propriedade, né? É fato, né? Nosso ouvido interno, você percebe isso claramente, você em situação normal, você tendo uma referência para você se colocar, você em pé, agora você começa a girar, você sente aquela tontura, se você girar de olho fechado, então, se você de repente para esse movimento, você tem a nítida sensação que ainda gira, confere? Sim. Esse é o nosso ouvido interno, né? E temos um líquido correndo aqui no nosso ouvido interno, fornecendo essas informações de posição. Então agora você imagina você sentado numa aeronave, né, que você não tem a menor referência externa, né? Você não vê nada, tudo é igual. Você está voando por instrumentos, né? E de repente o seu ouvido interno diz que você está fazendo uma curva, né? Você tem uma sensação, né, de que está fazendo uma curva. Ou você olha para os instrumentos de voo e ali diz que você não está fazendo curva, coisa nenhuma, você está nivelado, ou vice-versa. Então, assim, o piloto treinado, ele precisa lutar, às vezes, contra essas manifestações fisiológicas que a gente não sabe de onde vem. Tem gente que tem a mesma mania em termos de manifestações fisiológicas, tem gente que pode estar, por exemplo, uma gripe, uma despressurização, você descendo um ouvido, né, uma despressurização, você pode ter uma sensação distinta. Você pode estar em cima de um banco de nuvens inclinado, existe banco de nuvens inclinado no topo. Você toma aquilo como sendo o horizonte. Então, tudo isso a gente chama de desorientação espacial. A melhor forma de se sair da desorientação espacial
é você confiar no instrumento de voo, porque a princípio ele tem um monte de giroscópios ali dizendo exatamente o que é o correto. Mas eu devo confessar a vocês que uma sensação é intensa às vezes, né? De você achar que realmente o certo é você e não o instrumento. E não o instrumento. E mais, né? Temos mais ainda, temos outro sujeito que às vezes ocupa o assento do lado. Então nós chamamos isso de CRM, Crew Resource Management. 2 ali na frente tem que somar. A soma de 1 mais 1 tem que ser 3. Né? Normalmente a gente chama na aviação. Mas você não pode deixar que a soma de 1 mais 1 dê meio. Então precisa de um bom entrosamento entre os ocupantes. Não é incomum em situação de você chegar no local operando por um instrumento que está ruim, um se ocupa de dentro dos instrumentos enquanto o outro olha para fora. Estou dando um exemplo, uma ilação simples aqui. Olha para fora e enquanto eu olho para dentro, vamos dizer, é uma situação muito comum. Porque pode acontecer uma situação de desorientação espacial e realmente você pegar um mar aqui, pegar o tom de cinza do mar com o chão, você realmente, uma hora você tem que olhar para dentro para saber o que está acontecendo. Muito bom. Estamos encerrando aqui o nosso ponto de vista. Eu quero agradecer muito a participação da escritora, a jornalista Maria Tereza Querçu, que é a autora do livro Ninguém Ficou para Trás. O lançamento hoje aqui, 6h30 da noite, a partir das 6h30, 7 horas a palestra dela, depois na sequência o lançamento do livro, na Pinacoteca. Obrigado, sucesso, viu? Eu que agradeço, Edgar, a você e a sua equipe, foi um prazer estar aqui com vocês. Comandante, obrigado mais uma vez também pela participação conosco. Comandante José de Souza Júnior participou diretamente dessa operação e uma série de outras experiências importantes que ele tem na aviação. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado ao Pascoal, que está sempre conosco, Santana diariamente acompanhando as redes sociais, e nós de segunda a sexta juntos, 1h30 da tarde, ao vivo, reprise 8 da noite. Obrigado, gente.